Fala, Tricolor. Você por acaso está afim de uma análise detalhada do Red Bull Bragantino adversário do Flusão no sábado pelo Campeonato Brasileiro? Então aqui você vai saber disso tudo. Tem algumas informações meio estranhas pela mídia tradicional, porque aqui é informação de Tricolor de verdade. Então vamos embora para mais um vídeo falando sobre Flusão e agora enfrentando o Bragantino. Então vamos embora. Primeiramente, o Fluminense, ele depois do Mundial de Clubes, ele perdeu 4 seguidas, alguns jogos em casa, e aí voltou a ganhar, parou de perder, voltou a ganhar. Já o Bragantino está numa queda absurda, né? A última vitória do Bragantino foi contra o Corinthians, e a última vez que o Bragantino não perdeu foi contra o São Paulo. De lá para cá, perdeu de 1-0 pro Vitória, perdeu de 2-1 em casa. Flamengo perdeu de 3-1 para o Fortaleza, perdeu as duas partidas pela Copa do Brasil contra o Botafogo, 2-1 no Rio de Janeiro e 1-0 em casa. Perdeu para o Atlético Mineiro jogando em BH por 3-1, isso com o Atlético Mineiro tendo oportunidade de fazer vários outros gols. O Internacional jogando em Bragança Paulista ganhou de 3-1 também, com oportunidade de fazer mais gols. E o Ceará jogando em Fortaleza ganhou de 1-0. Ou seja, são várias derrotas consecutivas e eu vou te falar, isso me deixa muito preocupado porque o Fluminense, historicamente, adora ressuscitar cachorro morto. Sem contar que todo time, o pior que seja, jogando contra o Fluminense, se transforma numa mistura de Barcelona do trio MSN com o Real Madrid de Marcelo e Cristiano Ronaldo e Bale. Então, isso me deixa preocupado. Se a gente fala de tabela, travou, né? A tabela, o Bragantino estava lá no G4, o Fluminense estava com o G5 e o Fluminense foi caindo. Atualmente o Fluminense é oitavo e o Bragantino é nono, ou seja, a gente tem a mesma pontuação do Bragantino, a gente tem a mesma quantidade, né, de vitórias, a gente tem jogos a menos, só que a gente tem aí um saldo de -1, eles têm um saldo de -4. O Bragantino nesse momento se encontra com uma pancada de jogadores ali sem disponibilidade para jogo, né? Juninho Capixaba machucado, Eduardo Santos machucado, Henry Mosqueira, José Andrés Hurtado, Augustin Santana, Vinicinho, Fernando, todos eles por lesão. Pedro Henrique e Isidro Pita não confirmados para o jogo, né? O SofaScore está dando ali, né, tratamento, mas sem dar certeza de que joga e que não joga. Ou seja, é uma quantidade muito maior do que o Fluminense tem de jogadores fora. Por exemplo, o Inácio, tem o Soteldo, que já voltou aos treinos, tem o Thiago Silva, o Fuentes, que já voltou aos treinos. Ou seja, eles estão numa situação pior do que a gente a nível de jogadores no departamento. Para vocês terem dimensão, quando a gente fala dos últimos jogos, né, que eu já falei, vou ter que cortar isso. Último jogo do Bragantino. Não, vamos lá. Isso daqui não vai. Deixa eu dar uma aumentada aqui porque. Agora, algumas estatísticas de jogo do Bragantino. Vamos lá. Se a gente for falar de gol de pênalti, eles só fizeram um, nós tiveram um pênalti, fizeram um. A gente, por exemplo, teve, além dos que o juiz não deu, o que o juiz deu e voltou atrás porque o VAR interferiu negativamente, a gente teve 2 pênaltis, um convertido pelo Ares e um não convertido pelo Everaldo. Mas vamos lá. Eles têm um total de 12,5 finalizações por jogo. Eles têm uma média de 1,2 grandes chances criadas por jogo, né? Perdidas, perdão, e grandes chances de gol por jogo criadas 1,8. Eles têm ali uma quantidade de gols de 18 gols de dentro da área, né? Eles fizeram 26 gols e desses 26 gols, 18 foram de dentro da área e 4 foram de fora da área. Ou seja, eles não conseguem fazer muitos gols fora da área, eles precisam estar dentro da área para ter essa precisão,
né? Eles já fizeram ao todo 15 contra-ataques, num total de 20 partidas. Isso é menos do que um contra-ataque por partida. De todas as finalizações, 5 foram na trave, ou seja, eles finalizam até relativamente 12 finalizações por jogo, mas tem finalizações que eles executam 5. Então, num dia bom, eles finalizam bem mais. De todas essas chutes, 5 foram na trave. Só o Fluminense contra o Cruzeiro teve 3. E de fora da área são, ao longo do Campeonato Brasileiro todo, 4 gols de chute de fora da área. Então isso é curioso, eles têm 48% de posse de bola, eles têm 82%, 83 praticamente por cento de passes certos e praticamente 90% que eles executam são dentro do seu próprio campo, ou seja, passes, né, de zagueiro para zagueiro. Isso, se a gente for pressionar, isso é uma informação boa. Se o time do Fluminense entrar em Bragança Paulista e pressionar a saída de bola deles, essa é uma informação muito válida, porque eles executam a maioria dos passes em seu próprio campo, ou seja, do meio campo para a sua linha defensiva. Eles têm uma precisão de 55% de bolas longas, é um percentual bom, né? Imagina se você tentar 4 bolas longas, 2 você acertar e sair de cara pro gol. Isso é preocupante, né? E talvez seja um dos motivos pelo quais eles tocam muito atrás com os zagueiros, que é justamente para atrair os jogadores adversários, né? E acertar a bola longa. Então a gente precisa talvez se espaçar um pouco na linha ofensiva, linha defensiva em alguns momentos da partida para a gente não tomar essas bolas nas costas. Né? Agora, passes no terço final, 72%, ou seja, ou eles jogam muito no contra-ataque, né, porque na quantidade de passes na linha final de jogo, no terço final, seja próximo da área adversária, 72% ou eles não sabem o que fazer com a bola e perdem a bola muito rápido, ou eles jogam muito contra-ataque, ficam muito defensivamente, né? Eles ficam tocando muito defensivamente e saem rápido contra-ataque. Né? Das duas, uma. E se a gente pensa, por exemplo, na parte defensiva, eles, desses 20 partidas, ficaram 6 jogos sem tomar gol, 1,3 gols sofridos por partida, executam 15 desarmes por partida. Por exemplo, tem jogo que o René executa 5 desarmes, mais alguns outros jogadores. Eles, em média, são 15 desarmes por partida, 8,6 interceptações por jogo e 27,2 cortes por jogo. Ou seja, como o jogo fica muito na parte defensiva deles, eles precisam estar muito preparados defensivamente para desarmar, para interceptar, para cortar, realizar defesas, ou seja, 3,4 por jogo, recuperar muita bola, né, 48, né, e com isso eles precisam ter uma defesa mais sólida, né, só que isso não tem acontecido nesses últimos jogos, já que eles estão, né, dos últimos 10 jogos perderam 8. Né, isso é bem complicado para eles. E aí, algumas informações que eu vou citar para vocês aqui são curiosas. O Bragantino é o terceiro time que mais levou cartão amarelo. Eles levaram ao todo 53 cartões amarelos, eles levaram 3 vermelhos e um segundo amarelo. O Fluminense teve um vermelho, 31 cartões amarelos e nenhum cartão, né, nenhum segundo cartão amarelo. Ou seja, o Fluminense, comparado com o Bragantino, é um time muito disciplinado, não comete falta desleal e tal, comparado com o Bragantino. Nos últimos jogos, é, nos últimos jogos do Bragantino, como você pode perceber nessa imagem aqui, você tem 2 expulsões contra o Botafogo na Copa do Brasil. Você tem, né, 2. Uma expulsão contra o Atlético Mineiro. 3. Uma expulsão contra o Bahia. 4. Uma expulsão contra o Juventude. 5. Ou seja, nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Nos últimos 13 jogos, 5 expulsões. Isso é temerário para o Bragantino. Né? Se você pega, por exemplo, um momento em que eles deixam, por acaso, a zaga desguarnecida, o Serna, que é rápido, consegue jogar a idade, é uma falta ali, uma expulsão para eles. Então a gente precisa ficar ligado nisso, jogar, né, com a indisciplina deles e
e quem sabe sair de Bragança Paulista com a vitória. A gente também, falando a nível de comparação de desarmes e interceptações, o Fluminense tem 279 interceptações, eles têm 306, ou seja, eles ficam desarmando mais porque a bola fica muito mais na defesa deles. O Fluminense tem 175 bloqueios, eles têm 238 bloqueios. E interceptações, eles têm 171 e 116 ao Fluminense. Ou seja, defensivamente, eles têm ali um trabalho muito mais difícil, vamos dizer assim, porque fazer trabalho de desarmar, interceptar e bloquear é um trabalho difícil. Porque se você não acertar, o jogador pode acabar entrando na cara do gol. Se você não cortar direito, a bola pode, né, desviar no gol. Ou seja, esse trabalho defensivo é um trabalho extremamente difícil, né, e precisa ser feito ali com uma certa precisão. O Fluminense tem feito pouco isso, né? O Fluminense, comparado com o Bragantino, sofreu menos gols, sofreu menos defensivamente com essas informações ali. Informações são essas. Não sei que informações são essas, não. Acho que eu coloquei sem querer. E vamos interromper.